Boa noite, boa noite, boa noite. Está começando mais uma live aqui na Clínica de Vitiligo. Um prazer enorme ter vocês conosco aqui para falar mais um pouquinho sobre esse assunto que nós começamos na semana passada, que é a fototerapia, que é um assunto de interesse da maioria das pessoas e que tem muito para se falar. Adriane, boa noite. Boa noite, boa noite, Viviana. Sejam muito bem-vindos para mais essa live. Fernando, boa noite. Um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Para vocês que estão chegando agora por aqui, é um prazer enorme receber todos vocês todas as terças-feiras nessa nossa live aqui da Clínica de Vitiligo, falando sobre vários assuntos relevantes. E para você também que está chegando agora e não sabe, nós temos um canal no YouTube, que é a Clínica de Vitiligo, onde estão várias lives que nós fizemos anteriormente e que você pode assistir quando você quiser. Inclusive a live da semana passada, que foi a introdução, né, do assunto de fototerapia, está salva no IGTV da Clínica de Vitiligo e também no nosso canal no YouTube. Então você pode correr lá e assistir depois, amanhã ou depois. Pra gente que cozinha assistindo live, tem gente que limpa a casa assistindo live, faz esteira assistindo live. Então é um prazer enorme poder participar um pouquinho da vida de vocês e fazendo um pouquinho de consulta, né, toda semana aqui através desse canal. Então, um prazer enorme falar sobre o vitiligo e sobre todas essas coisas associadas, né? Sobre o tratamento, enfim, os procedimentos. Então, hoje nós vamos retomar esse assunto e eu vou fazer uma breve, deixa eu achar aqui, uma breve introdução do assunto da fototerapia. O Dr. Paulo está entrando aí para falar também um pouquinho sobre a experiência dele, né, nesse tema. Boa noite, Dr. Paulo. Mais uma live sobre fototerapia, continuando a live da semana passada. Continuando a live da semana passada. Então, para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Renato Portugal, Edno, boa noite. Um prazer enorme ter vocês conosco. Já que vamos falar de fototerapia, deixa eu fazer propaganda aqui. Posso fazer propaganda? Pode? Se você quiser, você pode tudo. Doutora Patrícia Paludo fez estágio no hospital em Londres. Qual foi o hospital? São Thomas. St. Thomas, ali do lado do Big Ben, correto? Isso. Ficava ali pertinho do Big Ben? E ela participava do serviço de fototerapia lá, acompanhou muito. E quando ela voltou para o Brasil, e estava na Dermato, ela trouxe os protocolos e começou a ajudar muito a fototerapia. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, doou aparelhos de fototerapia para todos os serviços credenciados. E a Patrícia foi a responsável pela implantação da fototerapia em praticamente todos os serviços do Rio de Janeiro. Ninguém sabia usar aparelho de fototerapia. Patrícia fez isso na Unirio, fez no Hospital Marcílio Dias, a UERJ e a UFRJ já tinham, ajudou na Santa Casa. Então, ela fez muita coisa pela fototerapia no Rio de Janeiro. Então, acho que é um tema... Ninguém melhor do que a doutora Patrícia Paludo para falar. Né? Na teoria, na teoria sim, né? Mas na prática acho que a gente acaba tendo uma experiência muito parecida. Isso faz parte da nossa rotina, né? A fototerapia certamente é um dos tratamentos que nós mais utilizamos e que nos proporciona resultados fantásticos. Então, para começar falando um pouquinho, eu só queria resumir hoje, então, nós deixamos assim para responder muitas dúvidas de vocês sobre o tema. Vocês podem... Fabi, obrigada, ela é top. Valeu. Que chique, olha só que chique. Então, assim, queria dar uma resumida aí no tema de fototerapia.
para a gente fazer um breve apanhado, mas nossa ideia hoje é muito responder as dúvidas de vocês. Vocês podem ir mandando suas perguntas. Nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados, vamos mostrar alguns resultados. Então, o que eu acho que é importante é o que ficou faltando um pouquinho da live da semana passada, mas eu gostaria só de fazer um breve resumo sobre a fototerapia, né? Então, a fototerapia pode ser feita utilizando dois tipos de radiação, radiação ultravioleta A e ultravioleta B. A ultravioleta A é sempre associada a um medicamento, que é um fotossensibilizante, né, que deixa a pele mais sensível ao sol, para que quando a radiação ultravioleta A atinge a pele, ela consiga fazer um efeito terapêutico, ela consiga modificar a fisiologia da pele, promovendo uma resposta terapêutica. Então, essa é a radiação ultravioleta A, que é o chamado PUVA, que é sempre um psoraleno, né, um fotossensibilizante associado à ultravioleta A. Então, é sempre a combinação, medicamento mais UVA. Por outro lado, temos o tratamento com UVB, que é a radiação ultravioleta B. Radiação ultravioleta B, sozinha, ela já consegue fazer um efeito terapêutico na pele. Ela atinge a pele e consegue modificar a fisiologia cutânea, levando a um efeito terapêutico. Então, essa é a principal diferença entre os dois tipos de radiação, né? A necessidade ou não de um medicamento. E quando se usa um medicamento, ele vai ter alguns efeitos colaterais possíveis, né? Então, pode causar um dano ocular, um dano no estômago, no fígado. Então, ele tem alguns efeitos colaterais. Então, nós, particularmente, não usamos esse tratamento de PUVA, nossa preferência é sempre pela radiação ultravioleta B, por essas vantagens que eu mencionei. Então, muita gente utiliza até mesmo esses medicamentos fotossensibilizantes sem a devida informação, né? Então, se você, por acaso, usa mama-cadela, oxoralém, trisoralém, 8-MOP, o antigo viticromin, se você usa alguma dessas substâncias, óleo de bergamota também, essas substâncias são fotossensibilizantes, elas não funcionam sozinhas. Então, se você toma esses medicamentos e você fica trancado num ambiente fechado, não vai ter efeito algum, isso não vai funcionar como um tratamento, né? Então, esses medicamentos que eu mencionei, todos eles precisam do sol para fazer um efeito. Então, nós não utilizamos, como eu mencionei. Então, a nossa preferência é sempre pela radiação ultravioleta B, que também pode ser feita de formas diferentes. Pode ser feita em cabines, pode ser feita com laser, pode ser feita com o sol, e pode ser feita com aparelhos portáteis que você pode comprar e usar em casa, o que facilita, né, o tratamento, você não tem que se locomover, o custo é muito menor do que um custo de fazer uma fototerapia em cabine, do que fazer um laser, enfim. E as diferentes modalidades de UVB não vão ter diferença significativa em termos de resultado. Então, se você fizer UVB usando sol, usando um aparelho portátil de fototerapia ou usando cabine, ou né, qualquer dos tipos, vai ser um efeito bastante parecido. É claro que depende da extensão, mas basicamente eles vão ter uma eficácia bastante semelhante. Dito isso, né? Dito isso, vamos falar um pouquinho mais então sobre o tratamento, né, Paulo? Quando a gente usa, como que a gente associa, essa coisa toda. Exatamente. O tratamento, antes de eu começar aqui, não preciso nem ficar aqui. Vocês viram que ela sozinha domina todo o assunto, né? Patrícia Não, falando de fototerapia, não é para qualquer um, não. Fototerapia, então você vai ter várias formas de fazer. A nossa preferência sempre vai ser UVB, né? Nós não usamos UVA, nós usamos PUVA. E o que nós mais usamos, o que a grande maioria dos pacientes vai ter indicação de usar, vai ser simplesmente pegar sol ou fazer fototerapia portátil. Então, a maioria dos pacientes que vêm ao consultório com indicação de fototerapia de corpo inteiro não tem essa indicação, vão ter indicação de fototerapia portátil ou pegar sol, né? O que vai muito definir se vamos usar sol ou fototerapia portátil vai ser principalmente onde o paciente mora, se pega sol, se ele tem como pegar sol e se está melhorando ou não com o sol. Porque se não estiver melhorando com o sol, também a gente pode ir para a fototerapia portátil. Então, essas são coisas que vão ser avaliadas de paciente para paciente. Então, tem áreas, por exemplo, que a gente já sabe que tem maior dificuldade de melhorar só com medicamento.
por exemplo, axila, quadril, então raiz de coxa. Então, essas áreas a gente já fica ligado que é bem provável que venha precisar de fototerapia, né? E são áreas que é difícil da pessoa no dia a dia pegar sol, né? Então, algumas coisas a gente já sabe de antemão o que esperar, né? Então, nem sempre vai necessitar, mas a gente já sabe que muitas vezes vai. Falando isso, então, realmente, essa questão da localização, né, como quadril, então já vou aproveitar aqui o ensejo, mostrar um resultado do uso do aparelho de fototerapia portátil na área do quadril. Então, às vezes, algumas áreas são muito fáceis de expor, né? Mesmo para quem trabalha o dia inteiro, às vezes, na hora do almoço, a mão consegue expor, o rosto consegue expor alguns minutos. Mas, como o Paulo mencionou, quadril, coxa, axilas são áreas que dependem muito, porque elas não se expõem no dia a dia e precisam muito dessa exposição. E são mais difíceis. Então a gente acaba usando muito, né, o aparelho portátil de fototerapia nessas áreas. Deixa eu ver se eu vou conseguir hoje virar isso aqui. Então aqui, ó, um paciente que tinha essa mancha no quadril, e é uma área difícil, era uma mancha bem branca, né, na área do quadril, e que com a fototerapia portátil, né, teve uma resposta bastante significativa, melhorou muito, né? Então, para essas áreas de quadril e axila, a gente acaba tendo uma resposta muito superior. Como o Paulo mencionou, nessas áreas, apenas medicamento tópico não é tão satisfatório. E vale lembrar também que a gente associa muito, né, Paulo, aos medicamentos sempre a fototerapia, né? Sim. Enquanto melhor for feito seu tratamento, maior a chance de bom resultado. Óbvio. Então, geralmente, os tratamentos associados vão trazer o resultado superior a tratamentos separados. Mas, então, por exemplo, o paciente tem uma mancha no quadril que ele está passando remédio, mas não está melhorando. Isso é comum, se não pegar sol. Puxa, mas ele não consegue pegar sol porque nessa hora ele está no trabalho, porque onde ele mora ele não consegue. Fototerapia associada. Vale tentar um período só medicação? Depende da pressa do paciente, isso tudo também vai ser avaliado, né? Então, tem pessoa que está super de bem com o vitiligo. Não, se melhorar, ok, mas não me incomoda, não deixa... Não. Tá, você não está com pressa? Vamos tentar, então, um mais barato? Deu certo? Ok. Não deu certo? A gente já sabe que a fototerapia já deixa tudo organizado, explicado. Beleza, não deu certo, o próximo passo é a fototerapia. Se não funcionar, a pessoa já sabe disso, né? Então, a gente tem que... Pela experiência, a gente já vai sabendo mais ou menos o que esperar. De fato, né? Quando a gente associa, a gente atende muito paciente que já, através das lives, tem nos acompanhado e já tem feito um tratamento, né? Utilizando o sol, como a gente sempre menciona aqui muito, né? E muitos pacientes que já chegaram, né? Paulo mesmo teve uma paciente que chegou já com uma pigmentação absurda. Eu também, em Salvador, já atendi uma paciente que chegou com uma pigmentação já absurda, que somente assim com a exposição ao sol. Isso ajuda? Ajuda. É claro que o nosso tratamento ele envolve, né, o sol, a fototerapia, mas envolve também o uso de outros medicamentos. Então, é sempre essa questão de associar. E uma questão importante é avaliar, como o Paulo também mencionou na última live, a capacidade de melhora, né? Às vezes a pessoa assim, não, então eu vou comprar o aparelho, mas para tratar que área? Né? Então, assim, vou tratar a ponta dos dedos, por exemplo, que é uma área que tem uma dificuldade um pouco maior, né? Então, assim, quanto que a gente vai conseguir de melhora nessa situação, né? Então, é importante, antes de investir no tratamento, é avaliar se este tratamento é o melhor para você. Mas, de qualquer forma, é sempre algo que pode ir ajudando, né? Independente. Mas a associação com cremes, né, com medicamentos injetáveis, sempre vai fazer com que a resposta seja mais rápida. E isso que o Paulo falou, às vezes um creminho só, uma manchinha pequena, coisa boba, às vezes vai melhorando, mas sempre que a gente associa, a gente acaba tendo uma resposta mais significativa. Deixa eu mostrar uma aqui que foi só sol. Isso que vocês já estão vendo, ela não tinha e começou a melhorar só com sol. Esses pigmentos já são só de sol. Na primeira consulta que ela veio, estava assim. Um mês e pouco depois já estava assim. Incrível. Sol puro. Incrível.
tá? E já está muito melhor, tá? Então, só dela pegar sol, ela já começou a melhorar e melhorou muita coisa. Então, tratar exige disciplina e ela teve o resultado dela cada dia melhor. Exatamente, essa questão da disciplina é super importante. A Sil Freitas está perguntando aqui sobre a fototerapia, se a fototerapia tem limite, número de vezes, né, de exposição. Na verdade, o que acontece? Depende muito também da área que a gente está tratando, né? Por exemplo, esse quadril que eu mostrei. Quanto sol ao longo da vida essa área do quadril já recebeu de sol, né? Já recebeu de luz? Pouquíssimo. Então, é uma região que você pode fazer muita coisa de fototerapia que, sim, não vai ter um risco, né, assim, associado. O risco vai ser muito baixo. Nas outras áreas que são mais expostas também. Qual o número de sessões? Na verdade, existem assim estipulados de uma forma assim meio arbitrária, assim, não tem uma comprovação, né? Alguns pesquisadores, né, colocaram um limite, por exemplo, de fototerapia em cabine. Vamos colocar um limite aí, 400 sessões. Mas sem uma comprovação de que isso seja um número mágico, assim, de que vá a partir daí ter complicações, que o paciente pode ter algum problema a partir daí. A questão toda da fototerapia é que a gente vai fazer por um período, a gente não vai fazer a vida toda. Então, às vezes a gente faz por um período, às vezes a mancha melhora, não precisa mais. Então, assim, o risco, né, que as pessoas consideram, né, o medo das pessoas em relação à fototerapia, principalmente, é em relação ao câncer de pele, né? E o que tem estudos mostrando uma redução do risco de câncer de pele em pessoas com vitiligo. Então, tendo essa redução do risco de câncer de pele, esse é um risco qual seria maior da fototerapia, né? Então, a gente já diminui só por esse risco menor em pacientes com vitiligo. É muito difícil pacientes em fototerapia apresentarem, por exemplo, câncer de pele ou alguma alteração assim. Então, é bem seguro. Quando você faz fototerapia, ou pega sol, você danifica o DNA celular. E nós temos uma proteína chamada P53 que corrige os danos ao DNA celular, todo mundo tem, mas em quem tem vitiligo, essa proteína é muito elevada. Por isso que no vitiligo diminui muito a chance de câncer de pele e provavelmente os outros cânceres que também diminuem a incidência também é pela P53, corrigindo os danos ao DNA. Né? Deixa eu mostrar mais uma aqui. Ó. Essa aqui, ela fez medicamento tópico, fez injeção, fez 4 sessões de injeção e realmente não aconteceu nada. Quando fiz, aí fomos para a fototerapia. Tá lá, em pouco tempo ela teve uma melhora super importante, né? Então, a fototerapia, nesse caso aqui de quadril, ajudou muito, né? Edno está perguntando aqui, boa noite, Edno. O Edno está perguntando se depois do tratamento com fototerapia é possível que a mancha volte no mesmo lugar. Então, quando a gente fala de vitiligo generalizado, que é um vitiligo que acomete o corpo dos dois lados, né, de uma forma bastante simétrica, quando a gente fala nesse tipo de vitiligo, a gente não fala em cura. É um vitiligo que pode melhorar, as manchas podem sumir, podem desaparecer, podem pigmentar 100%, né? Mas elas podem retornar, sim. Esse tipo de vitiligo, ao longo da vida, pode surgir mancha nova. Tanto na área que já houve mancha previamente, assim como pode surgir mancha em outras áreas. Então, se você tratar uma área com a fototerapia, é possível, sim, que uma mancha volte a se manifestar naquela mesma área. Nenhum tratamento vai eliminar a mancha, vai repigmentar a mancha e vai fazer com que nunca mais volte a ter uma mancha naquele local. Nem cirurgia, nem laser, nem fototerapia, nem creme, nenhum tratamento. Então a mancha sempre pode voltar a surgir. Qual é a questão toda? É que se voltar, nós podemos voltar a fazer o tratamento mais precocemente e resolver a mancha de uma forma mais rápida. Né? Depois que você entende o tratamento, depois que você começa a ter resultado, surgindo, né? Novamente a mancha a gente pode retornar ao uso mais precoce e ter um resultado satisfatório, mas pode sim voltar a ter mancha. O que acontece? Por que a mancha retorna na recidiva? Nenhum tratamento
é mais eficaz que o outro para evitar a recidiva. Então, a recidiva, você entrou em atividade, o vitiligo apareceu uma mancha, sei lá, aqui na testa. E aí você tratou, aquela mancha sumiu. Só que esse período de atividade, ele dura em média 1 ano e meio. Se você para o medicamento e ele ainda está dentro daquele período de atividade, a mancha pode voltar a clarear. Ah, passou o período, eu parei a medicação, não voltou. Show. O vitiligo entrando novamente em atividade, é mais fácil ele voltar aqui, onde já teve, por exemplo, do que aparecer em outro lugar. Isso acontece por vários motivos. Você já fechou todo o circuito neuronal, cérebro, medula espinhal, nervo, chegado ao melanócito, e ali você vai ter células de defesa, né, glóbulos brancos, residentes de memória, ou seja, eles moram ali e a memória deles é contra as células de pigmento, contra o melanócito. Então, ele já está pronto para voltar. Então, hoje, uma das pesquisas é um medicamento que apaga a memória das células de pigmento contra o melanócito, que é uma pesquisa feita pelo grupo do John Harris em Harvard. E ainda está em fase animal. Mas se esse tratamento der certo, vai literalmente, não vai ser a cura, mas vai revolucionar o tratamento do vitiligo. Vai ser sensacional. Martins, 1996, está perguntando se o sol pode queimar o vitiligo e aumentá-lo. Então, o que é a grande questão, né, do vitiligo e o sol? Por que muita gente fala, não pode pegar sol, não pode pegar sol, não pode pegar sol? Nós sempre ouvimos muito falar, os pacientes são muito orientados dessa forma, né, de que o sol que não pode pegar sol de jeito nenhum, tem que passar muito protetor, tem que cobrir a mancha e tudo mais. O que acontece, né? Existe uma lógica nessa indicação, né, de proteção da mancha. Então, o que acontece é que o vitiligo, ele tira a proteção, né, da pele contra o sol, que é o pigmento, né? Então, essa área que está despigmentada, ela tem um risco maior de sofrer queimadura. Então, por que as pessoas indicam muito? Só que aí indicam de forma exagerada. Então, a questão é nem 8, nem 80. Não é nem ficar um dia inteiro exposto ao sol e também não é não pegar sol de forma alguma. A gente tem que encontrar um meio termo, né, até onde a pele vai. Mas a questão é que essa área de vitiligo, ela tem mais chance de sofrer uma queimadura. Traumas na pele podem levar ao surgimento de manchas de vitiligo. Tá? Teoricamente, assim, a queimadura poderia ser um trauma que poderia até levar ao surgimento de mancha. Eu, particularmente, nunca vi. Eu não sei, Paulo, se você já viu, assim, eu na verdade, acho que eu não me lembro de ter visto alguém que tenha tido queimadura e a queimadura ter sido um trauma suficiente para causar mancha. Muito pelo contrário, às vezes eu até aqui fora. Até já vi fazer o fenômeno de quebra inverso, que é recuperar a cor. O que às vezes a gente vê é que a mancha está aparecendo ali, algumas pessoas aqui talvez já tenham vivenciado isso, a pessoa não percebeu que a mancha está aparecendo, mas a proteção já acabou. Mas como o pigmento ainda não saiu todo da pele, a pessoa ainda vê aquele pigmento ali, ela não vê que a mancha já está ali embaixo. Ela vai para a praia, aquela área fica vermelha, aquela área queima antes das outras. Mas ela queima porque o pigmento já não está mais protegendo. Então, isso eu já vi algumas vezes, mas não mancha por queimadura. Tô vendo aqui muita gente falando assim, tô melhorando muito, muito bem, é isso aí, fico feliz de ver tanto resultado bom, tanto resultado positivo aí dos nossos pacientes, é muito bom saber. A ideia é essa, é melhorar. Deixa eu... A Flor da Alma perguntou semana passada: se descascar, quanto tempo devo esperar para uma nova fototerapia? Isso acontece, tá? Então, você deixa a pele voltar ao normal para voltar a fazer. Se descascou, se queimou, é porque o tempo foi maior do que deveria. Então, você volta para o último tempo antes de queimar e vê o que acontece. E depois volta a subir mais devagar o tempo. Se você tinha pulado, por exemplo, 10 segundos, aumenta só 5. Vai controlando para ver com mais calma o que aconteceu. E o que acontece muito, que é importante, quando faz fototerapia, que eu acho que facilita, por exemplo, você colocou lá o aparelho. Coloquei o aparelho aqui.
traça com uma lápis, uma caneta, onde ele pegou, para você não sobrepor. Eu coloquei aqui, depois eu coloquei aqui, essa área sobrepôs, então eu fiz o dobro do tempo que eu deveria. E aí queimar pode acontecer queimadura. Tá? Muitas vezes a queimadura é por isso. E por sobreposição, porque passou mais tempo, porque, por exemplo, uma vez você fez mais perto, outra vez você fez mais longe, isso vai dar diferença na potência. Então, tentar sempre manter a mesma distância. Então, a maioria dos aparelhos, ele vem com distanciador para manter sempre a mesma distância. Tá? E aí, compra uma... A gente usa muito aqui no consultório essa caneta branca para marcar as pacientes com a luz negra e ela risca de branco, tá vendo? E sai super fácil. É só passar a mão que sai. Então, você risca ali, por exemplo, e vai marcando a área que você já passou, para você não sobrepor. O Edno pergunta também se uma região com vitiligo pode ficar mais escura do que a pele normal depois do tratamento. É muito comum isso acontecer, tá? De áreas com vitiligo, no momento que estão repigmentando, às vezes elas ficam um tom acima, né, do tom da pele, e aí, à medida que vai pigmentando totalmente a região, ela tende a homogeneizar. Então, com o tempo, essa área que ficou mais escura pode, geralmente ela volta ao normal e vai ficando o tom bem normal da pele. Mas é comum isso acontecer. Relativamente comum. Sim. Quem mora no sul ou tem difícil acesso ao sol é indicado a fototerapia? O Evelyn perguntou. Sim. E se a pessoa não consegue pegar sol de jeito nenhum, geralmente vai ser indicado. Mas é aquela coisa, dependendo da pressa da pessoa, eu vou tratar e ver como vai ser, porque tem gente que às vezes nem sem conseguir pegar sol melhora. Então, vou tentar tratar. Se a pessoa tiver com muita pressa, aí a gente já vai com a fototerapia. Vai depender muito do que é conversado com a pessoa. Né? O tratamento é dela, não é meu. Né? Então, a gente vai ser tudo conversado. É engraçado porque a gente acaba usando bastante a fototerapia para pacientes que são do sul, especialmente nesses momentos, né, de inverno, que tem praticamente pouco ou nada de sol, né? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, algumas áreas do Paraná. Comumente a gente utiliza, né, a fototerapia, inclusive a fototerapia portátil, para facilitar, né, o tratamento dos pacientes. Mas é curioso que nem só no sul, né? Assim, a gente acaba usando muito também para pacientes do norte, nordeste, pessoas que às vezes moram em locais de muita exposição, de muito sol, né? Mas em função do dia a dia, da rotina, às vezes parece que pegar sol é uma coisa muito fácil, né? Mas às vezes, se você imaginar na sua rotina, é um pouco complexo, né? Então, acaba que muita gente que trabalha em escritório, que trabalha em local fechado, às vezes não consegue, especialmente nessas áreas que nós mencionamos, né? Quadril, axila, acaba sendo um pouco mais complexo de pegar sol. Então, mesmo para pessoas que moram em locais muito ensolarados, às vezes o aparelho acaba sendo uma opção excelente, né, de tratamento. Não tem jeito, a vida da pessoa não pode ser ignorada, né? Então, o tratamento tem que se adaptar à pessoa e não a pessoa ao tratamento. É exatamente isso que nós sempre consideramos muito, né? Quando nós decidimos por um tratamento, e até tem alguém que perguntou aqui qual o custo do tratamento, né? O tratamento ele pode ser de graça, até um tratamento de R$ 25, de R$ 400, né? De R$ 1.500. O tratamento ele pode ser muito variável, né? Então, assim, o valor a gente pode adaptar muito ao valor que a pessoa está disposta a pagar, né, pelo tratamento. Ah, eu quero gastar R$ 25. Dá para tratar? Dá. Quer gastar R$ 25 por mês? Dá para fazer um excelente tratamento. Ah, eu quero fazer um tratamento de graça. Dá? Dá. Mas pode fazer de graça. Então, assim, tem vários tratamentos e a gente sempre considera muito isso, né? Tá, o papo tem que ser muito aberto, né? Entre médico e paciente para a gente entender qual a sua condição. Não, eu quero tudo que eu tenho direito. Beleza, né? Tudo que tem direito, já, às vezes você vai incluir alguns tratamentos que são um pouco mais caros, mas nós temos resultados excelentes com R$ 25, com R$ 30, com 50.
Então, o resultado pode ser fantástico mesmo com muito pouco, né? Com muito pouco. Todos os tratamentos, se eles forem bem indicados, conforme localização da, de cada mancha, tamanho de cada mancha, capacidade de melhora. Se o tratamento for bem indicado, tanto os mais baratos, que vão custar R$ 30 o medicamento, até os mais caros, como o laser, que vai te custar 3, 4 mil por mês, todos vão ter uma chance de resultado muito semelhante. Tá? Então, a questão é a indicação correta do tratamento. Por localização, por tamanho, por capacidade de melhora, por fase evolutiva. E aí são esses critérios que vão te levar a escolher o tratamento. Né? Não é porque gastou mais que vai ter um resultado melhor. Até alguém comentou que tem bastante dificuldade na mão, é exatamente isso, né? Às vezes a ponta dos dedos, em especial, né, é uma área que tem uma dificuldade maior de resposta. Então, às vezes, não adianta você sair comprando, às vezes, um aparelho se você tem mancha só na ponta dos dedos, né? Assim, às vezes vai até ajudar, mas assim, dependendo do caso, não é a indicação. Então, isso é sempre importante avaliar, né? Para não gastar mais do que precisa. Mas nesse caso aqui, por exemplo, ó, medicamento tópico. R$ 30, 25, R$ 30 e sol. Então, 4 meses de tratamento, uma resposta excelente. Então, é possível, com um custo muito baixo, nós atingirmos excelentes resultados. Né? Tudo é uma questão de associar os tratamentos da melhor forma possível, né? Que esse é o método que nós utilizamos, né? De tratamento, que é a associação de tratamentos diferentes, a fim de obter a melhor resposta possível, né? Ó, minha filha, a Rochelle, falou: minha filha está fazendo 40 segundos, mas não estou vendo a vermelhidão. Será que posso aumentar para 50? Então, quando você faz fototerapia, o objetivo é bem simples. É que 12 horas depois de ter feito, fique rosa bem claro. Tá? Então, você fez agora, são 8h40 da noite. Você espera que amanhã, às 8h40 da manhã, esteja rosa bem claro. É só para sair do branco. Ficou rosa bem claro, você já alcançou o tempo terapêutico, o que você precisava para ter o efeito terapêutico da luz. Não ficou rosa bem claro, é só aumentar 10 segundos. Você não tem limite de tempo. A questão é essa, é ficar rosado 12 horas depois. E não é para ficar, ela falou que vermelhidão, não é para ficar vermelho e ter vermelhidão, isso é queimadura. É só para ficar rosa clara, é só para sair do branco. Um leve Esse é o rosado. objetivo. Levemente rosado. E aí, quando faz a fototerapia, alguém está falando assim, é recomendado tomar sol no dia... é recomendado, depois de uma sessão com o aparelho, é recomendado tomar sol no dia seguinte. Então, assim, há pessoas que preconizam, assim, o tratamento exclusivo da fototerapia, por exemplo. Só faz fototerapia, faz só fototerapia. E aí entra também a pergunta do Renato se tem algum problema usar fototerapia todos os dias. Então, na teoria, a fototerapia é feita em dias alternados, né? Por quê? Para evitar o risco até de queimadura na região, né? Porque se ficou um leve rosado à noite, no outro dia já tem que estar bem a pele para você poder fazer uma outra sessão. Então, o risco de se fazer todos os dias a fototerapia é especialmente o risco de queimadura. Algumas áreas que são mais resistentes, nós podemos até fazer assim todos os dias, né, com o devido cuidado para não ter queimadura. E aí uma questão importante é, quando faz o aparelho, por exemplo, não faz o sol, ou quando faz o sol, não faz o aparelho. A gente pode intercalar. Ou um dia faz o sol, como o Edno acho que perguntou, um dia faz o sol, um dia faz o aparelho, né? Então a gente pode ir intercalando as formas diferentes. Mas sempre com muito cuidado para não queimar. Se estiver rosado no dia, não é para fazer. Porque daí pode queimar mais um pouco, até ficar uma queimadura, às vezes até com bolha. Exatamente. E quando você faz a fototerapia, como que a pele, quando você pega sol, por exemplo, como que a pele vai se proteger do sol? Ficando mais espessa. Se a pele fica mais espessa, quando você fizer a fototerapia, a luz vai ter maior dificuldade em penetrar na pele. Isso é na teoria. Na prática, geralmente o que nós vemos é quando a pessoa associa sol e fototerapia, o resultado é muito superior.
Então, sempre que é possível, eu peço para associar sol, dias alternados com a fototerapia. Cada dia faz um. Só que tem que ter cuidado para não ter queimadura, porque a pele já vai estar parcialmente queimada quando for pegar o sol, né? A Salão Elaine está perguntando aqui sobre a fototerapia se pode ser feita no rosto. Sim, é ótima, maravilhosa no rosto. Inclusive na área dos olhos, acho que inclusive foi uma pergunta do minha semana passada, se pode fazer. Pode sim fazer no rosto, é bastante seguro. Pode só fazer com os olhos fechados, assim, quando é na área da região dos olhos, inclusive pode fazer, contanto que os olhos estejam fechados, né? Então é possível fazer a exposição, inclusive na área dos olhos. Tá? É excelente mesmo para rosto. Pode ser feita a região genital, dependendo da região, né? Tem algumas áreas que a gente tem mais cuidado, a mucosa a gente tem mais cuidado, mas na região genital, inclusive, a gente pode também fazer a fototerapia. Sim. Quer responder mais uma? Que eu vou desenhar uma coisa aqui para explicar para as pessoas. Então, o aparelho que a gente indica geralmente é da Terapin. Tá, se alguém quiser a indicação, né, se precisar de indicação, a gente inclusive indica esse aparelho da Terapin, que é o Duolux, que é um aparelho de fototerapia portátil de uma lâmpada, né? Que é um aparelho que tem que te dá bem a distância que você tem que deixar da pele, ele tem um timer digital que desliga, então dá bastante segurança quando vai fazer, né, o tratamento, porque ele desliga sozinho depois do tempo que você regular. Então, se você regular para 30 segundos, o aparelho desliga automaticamente e você pode regular para outras áreas. Regular para outras áreas por quê? Porque às vezes áreas diferentes têm resistências diferentes. Então, às vezes nós fazemos, por exemplo, 30 segundos para a região dos olhos, 1 minuto para a mão, 2 minutos para o cotovelo. Então, às vezes pode ser um tempo diferente. Cada área do corpo vai ter uma resistência diferente. A gente pode ir regulando o tempo de exposição de acordo com a área. Então, nós recomendamos esse da Terapin por ser um aparelho nacional. Ele é bastante prático, leve, tem uma assistência, né, nacional, não é um aparelho que é de fora, que você fica sem assistência, sem conseguir trocar a lâmpada se for necessário, se tiver algum problema, se o aparelho cair, quebrar, você tem uma assistência que pode te ajudar dentro do Brasil. Então, qualquer coisa, a gente está à disposição para ajudar, para indicação, pode mandar um direct para a gente. Mas é sempre importante ressaltar que é importante ter um acompanhamento de um dermatologista quando é feita a fototerapia, né? Que é um tratamento médico que pode ter queimadura, pode você surgir uma dúvida e você não tem a quem recorrer. Então, assim, é para você fazer uma associação de tratamentos para que tenha uma resposta maior. Então, é um tratamento médico, é importante que tenha esse acompanhamento, né? A fim de evitar, né, possíveis danos na pele. A fototerapia funciona em áreas onde há pelos brancos. Então, eu fiz um desenho para explicar essa questão do pelo aqui. Se eu olho aqui para a área e vejo que os pelos em volta da mancha são pretos, como devem estar os pelos dentro da mancha? Pretos também. E a chance dessa mancha recuperar a cor é muito boa. Se eu olho para a mancha e vejo que os pelos daquela região são pretos, tá? Foi lá, olhei, os pelos aqui, tá tudo preto. Eu olhando a mancha, o pelo tá branco. Eu pintei de vermelho aqui, para representar o branco. O pelo tá branco. Qual que é a chance dessa mancha recuperar a cor? Muito baixa. Se eu olho para os pelos daquela região, os pelos daquela região são brancos. Como vão estar os pelos dentro da mancha? Vamos supor uma mulher loura, uma criança loura. Os pelos são geralmente brancos. Então, beleza, olhei, os pelos daquela região são brancos. Como vão estar os pelos dentro da mancha? Brancos também. Né? E aí, qual é a chance dessa mancha recuperar a cor? Não sei dizer. Não vou saber dizer se o vitiligo acometeu os pelos dentro da mancha ou não. E tem muita chance de melhorar. Então, nesses casos, quando essa fototerapia funciona com pelos brancos, depende. Vai depender dos pelos em volta, se eles têm cor normal ou se eles estão brancos. Tá? E nas pálpebras ainda tem uma complicação. Você vem andando aqui, você vendo que o pelo é preto, 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 e de repente dá um corte e o pelo fica branco. E aí você compara um lado com o outro. Se só um lado tiver vitiligo, e você vê se o outro também o pelo
outra pálpebra branco também. Tá? Então, isso tem que ser avaliado em cada área, em cada paciente, para ver o que você espera do tratamento. O Manasses comprou o aparelho o portátil, quantas vezes pode fazer no mesmo dia? Uma vez no dia, tá? Não sai fazendo 5 vezes no dia que vai dar problema, vai dar ruim. Então, uma vez no dia, e assim, se for fazer de forma mais diária, mais frequente, tem que ter muito cuidado para não. O ideal é fazer dia sim, dia não, né? Em algumas regiões, às vezes, a gente pode fazer com maior frequência, né? Mas não no mesmo dia, não mais de uma vez. E no mesmo dia a gente não faz, por exemplo, sol e fototerapia. A gente faz uma modalidade só no dia. Eu moro em São Paulo e vou passar férias em Fortaleza e vou levar meu aparelho. Não, você não vai levar o aparelho. Você já vai pegar bastante sol. Quando você voltar, você volta com o aparelho. Tem toda uma tabelinha de diminuição de tempo quando você fica sem usar o aparelho. Então, não precisa se preocupar. Tá? Poxa, estou de férias, eu vou levar aparelho. Pô, você não vai ficar 3 anos de férias, só vai ficar uma semana, 10, 15 dias. Relaxa, curte a vida. Depois volta com o aparelho. Tá? A Flávia está falando assim que sempre fez fototerapia e as manchas sempre retornaram. É sempre importante nós avaliarmos, né, por que está aumentando, né, o vitiligo assim. Então, qualquer tratamento que nós fizermos, a chance de a mancha voltar é muito grande, assim. Então, em geral, as manchas retornam mesmo nos mesmos lugares ou surgem manchas novas, né? Então, é bastante comum que elas retornem. Se está retornando com muita frequência, a gente precisa ver algumas coisas. Assim, nós precisamos ver como é que está a questão emocional, se a gente pode regular um pouquinho essa questão de ansiedade, se tem algo que a gente pode fazer nesse sentido. Existem medicamentos também que podem ser feitos de uso oral para estabilizar o vitiligo, né? Então, tem comprimidos que podem ser feitos e mantidos, às vezes, até por um período mais longo, né? Caso o vitiligo está sempre piorando, às vezes a gente pode iniciar um tratamento, né, oral e manter esse tratamento por um período mais prolongado. Então, isso também é possível. Então, a gente tem que avaliar por que está voltando tanto, né? É normal voltar, vai voltar, em algum momento volta, mas se for com muita rapidez, o retorno a gente precisa avaliar e considerar, às vezes, alguma outra terapia oral também. A Claudineia Talhaferro perguntou: é aconselhável quantas vezes na semana? Pelo menos 2, de preferência 3 a 4. Dia sim, dia não. Tá? Tem semana que vão ser 3 vezes, tem semana que vão ser 4 vezes. Boa noite, alô, profeta. Saudades de você também. Tá falando que tá com saudade de tratar conosco. Muito bom encontrar as pessoas por aqui. O uso de fototerapia é indicado para casos muito extensos de vitiligo? É indicado sempre. Mais ainda, se o caso é extenso, mais indicação ainda, né? Quanto mais extenso, mais indicação. Quando é muito extenso, geralmente sim, é muito bom fazer o sol, né? Quando ele é extenso, porque daí você pega no corpo todo, né? Quando é feito o aparelho, a gente também usa em alguns casos, né, o aparelho em vitiligo mais extenso. E é claro, como é assim, são poucos minutos ou segundos por área, mas no total, né, acaba ficando um tempo mais prolongado até fazer toda a extensão corporal quando o vitiligo é mais extenso. Então, muitas vezes a gente pode também escolher as áreas, priorizar algumas áreas. Então, não, vamos começar então assim, rosto, antebraço, colo, tá, beleza. Quando fechar isso, a gente passa para uma outra. Então, a gente, eu não sei se a pergunta foi em relação a uma terapia portátil ou cabine, né? O extenso é muito bom, a cabine de fototerapia, o sol, porque pega tudo. Mas a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Então, assim, a pessoa não pode pegar sol, a pessoa mora num lugar que não tem fototerapia em cabine, então, assim, tem a portátil, vamos trabalhar em algumas áreas e à medida que vai melhorando uma área, a gente vai passando para outra. Então, é super indicado para vitiligo extenso. A fototerapia tem indicação para todo tipo de hipopigmentação? Piora a melasma? Então, tem hipopigmentações que podem melhorar com fototerapia, sim, tá? Não apenas vitiligo,
mas várias não vão melhorar com fototerapia. Então, por exemplo, névoa crômico, que é uma lesão de nascença, que a pele é um pouco mais clara, não vai melhorar. Tem coisas que não vão melhorar. Queimadura, que às vezes ficou hipocrômica, pode melhorar. Outras, lesão que ficou mais clara, às vezes por laser, por peeling, isso a fototerapia pode ajudar a melhorar sim, tá? Mas nem tudo. E sim, se botar no rosto pode piorar o melasma sim, tá? A Flávia está falando que está fazendo camuflagem nas manchas com dermopigmentação paramédica, porque ela cansou. Eu entendo muito o seu cansaço, a gente está muito acostumado a lidar com pessoas que cansaram, né, de tratar. Nós sabemos que às vezes é um tratamento longo, tem que ter paciência, tem que ter. Agora, eu realmente sugiro, né, que se é uma escolha sua, que você faça em pequenas áreas, porque eu já vi coisas assim bem ruins, tá? Posso te dizer, assim, tenho duas médicas, por exemplo, que fizeram no rosto e as duas tiveram um resultado, assim, muito ruim. A gente está tendo, assim, uma dificuldade até de trabalhar agora com isso, porque a pessoa está conseguindo pigmentar super bem, mas, assim, tem aquela parte que ficou uma tatuagem por trás. E muitas vezes a pigmentação fica muito diferente do tom da pele. Fica muito diferente do tom da pele. Fica mais para laranjada ou fica mais acinzentada. Muitas vezes eu já vi uma paciente que ficou acinzentada, as manchas, assim, tentou fazer cor da pele e ficou acinzentada. Vou te dizer, não ficou nada bom. Então, assim, a minha sugestão, tá decidida mesmo a fazer isso? Testa antes, faz uma área pequena, porque daí você vai entender o que eu tô falando. Porque Patrícia, nunca vi ficar bom, né? Mas assim, enfim, vai que alguém fica, mas eu nunca vi. Minha sugestão é não faz não. Deixa a mancha quietinho. A mancha é só vitiligo, agora uma mancha rosa, amarela, roxa em você, não é bonito. E outra coisa, muitas vezes, para aquela cor pegar, faz tanta pressão ali, faz tantas passagens com o aparelho, que aquilo fibrosa a pele. E se um dia você for tratar, essa fibrose atrapalha a célula de pigmento a migrar na pele, assim, mexer ali na pele e recuperar a cor, mesmo que a mancha tenha capacidade de melhora. Então, essa coisa da tatuagem, ela atrapalha não apenas a cor ficar ruim, mas eventualmente a recuperação da cor mesmo em área com capacidade de melhora. Posso passar protetor sobre as manchas antes da fototerapia? Então, duas coisas. Quando vai pegar sol, hoje um paciente me falou, não, estou pegando sol, só que com a janela fechada. Não funciona, porque a luz vai parar no vidro. O VB, praticamente qualquer anteparo vai parar o VB. Se botar um papel celofane, o VB já não passa. Então, uma janela, então, ele não passa mesmo. Tá? E se você passar o protetor solar, a luz também não vai bater na mancha. Então, também não vai melhorar. Fazer fototerapia, pele limpa. Então, Patrícia vai brigar comigo, mas porque eu não entendo as mulheres direito. Porque assim, vou pegar sol, vou fazer fototerapia. O que eu peço para fazer? Usa o mínimo possível de maquiagem, de filtro, de tudo. Porque quando você vai... eu passo maquiagem todo dia para ir trabalhar. Cara, por mais que você limpe, que você passe água, sabão, álcool, demaquilante, tudo, sempre as boas maquiagens ficam muito grudadas na pele. Então, por mais que você lave, não sai tudo. Resultado, a fototerapia, o sol não vai conseguir penetrar e sai com um resultado inferior. Então, quanto menos você usar, melhor. Não estou falando de tipo, não, eu tenho um jantar, eu tenho uma reunião, eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, eu quero ali. Show, não estou falando para mim, mas no dia a dia, usar o mínimo possível para facilitar o sol. É um pedágio que tem que pagar. Se não pagar o pedágio, a estrada vai ser esburacada. Então, às vezes é melhor pagar o pedágio numa estrada de melhor qualidade, mais limpa. Eu concordo também que às vezes até quando o paciente vai para o consultório e ele vai com um protetor solar, às vezes é super difícil de visualizar as manchas, porque às vezes o protetor fica assim, até quando a gente vai usar com a luz, ver o paciente com a luz negra, né, a luz de Wood,
a pele fica assim meio fluorescente. A gente tenta retirar assim, não consegue. Então, às vezes fica até difícil de visualizar realmente as manchas. Então, realmente, né? Maquiagem, se for usar, nada muito pesado, nada muito resistente, nada de muito protetor. Então, assim, eu acredito que às vezes é complexo para a mulher, né? Às vezes a pessoa não quer expor as manchas, então eu entendo que às vezes a pessoa sinta uma necessidade de camuflar, enfim. Mas quanto menos, né? Quanto menos espessa for a maquiagem, quanto menos proteção for, melhor. Vamos lá. Quanto tempo depois de aplicar a pomada posso utilizar o aparelho de fototerapia? Então, esse ponto eu estava mencionando, sempre fazer com a pele limpa. Pele limpa, assim, o que a gente pode entender, né? A questão toda é assim, é de não passar o remédio e logo em seguida fazer a luz. Por quê? Porque você vai alterar, às vezes, o princípio ativo, né, do medicamento, vai alterar a composição ali do medicamento pela própria luz, você vai alterar a penetração da luz na pele, né? Então, assim, o que é mais importante é você não passar o medicamento imediatamente antes de fazer a luz. Então, minha recomendação é assim, fazer pelo menos 3 horas antes o remédio ou após a luz. Né? Se passou o remédio de manhã, chegou aqui a fazer a luz, tudo bem, você faz, né? Não tem problema. A questão maior é não fazer imediatamente antes. Então, remover protetor solar, remover maquiagem. Se você fez, por exemplo, de manhã o medicamento e ao meio-dia você vai fazer o sol, até ok, se não remover o medicamento que você passou lá às 8 horas da manhã. Mas a atenção maior tem que ser para não passar imediatamente antes. Ó, tem uma pessoa falando em inglês aqui, ó, Nes 92. I'm sorry that we are speaking Portuguese, but most of our patients are Portuguese speakers. But I will write to you direct. Maybe I can help you. Temos muita gente pedindo pra gente falar em inglês nas lives, mas aí fica complexo, né? Porque aí a gente vai ter que treinar esse povo todo, né? Para falar em inglês, né? Fazer umas lives, a gente está prometendo uma live em inglês e em espanhol, a gente ainda não fez, mas daqui a pouco vem. Luciana Novaes, boa noite, boa noite, boa noite. Chegou atrasada, mas veio, isso que é importante, né? Que mais? Fototerapia. Hum. Então assim, o tratamento começou a melhorar após a medicação oral, creme e salvoterapia. Então, o Dissema está falando que o tratamento começou a melhorar só agora, após usar medicação oral, creme, só fototerapia. Agora está animada, realmente. Então, assim, ó, entramos com tudo, né? Agora vamos embora, agora a gente vai pigmentar isso aí. Então, às vezes é um pouco isso. Quando a gente associa, aí vai, a gente estabiliza, a gente tem queremos parar o vitiligo, entra com a medicação oral. Queremos estimular mais a pigmentação, entramos com a fototerapia. Queremos também fazer alguma coisa tópica para acelerar, então vamos fazer um creme. Então a gente vai associando tudo com um pensamento lógico, né, por trás das decisões. Isso vai fazendo com que a melhora seja cada vez maior. Eu estou até perdido. Eu fiquei lendo as perguntas ali. Eu estou até perdido, né? Onde você parou? Ó, o Junior Fitz fala aqui, ó, vocês passam muita paz e tranquilidade. Quem dera eu pegasse anjos iguais a vocês quando eu fui diagnosticado. O que acontece, primeiro assim, a gente adora o assunto é maravilhoso, então, e é nossa vida fazer isso, né? Já tem 15 anos que nós só fazemos isso. E então você tem vivência com o vitiligo, com as pessoas, você faz diferente de quem não está, quem só faz vitiligo, né? Então, é uma pegada diferente. Normal, não tem.
A Mica Oliveira está perguntando qual a possibilidade de uma pessoa com vitiligo universal ficar toda despigmentada. Então, o vitiligo universal é um vitiligo que tem uma tendência a evoluir para uma despigmentação bem significativa, né? Para quem não sabe, né? O vitiligo universal ele acomete mais de 80% do corpo, é um vitiligo mais agressivo e ele vai tendendo a despigmentar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais a pele. Então, às vezes atinge 80, 90, quase 100% de despigmentação. Algumas vezes restam apenas algumas ilhas de pigmento. Então, às vezes um paciente tem um vitiligo realmente muito extenso e o paciente está decidido a tratar e a gente insiste no tratamento e tenta recuperar. E às vezes, mesmo sendo um paciente com vitiligo bastante extenso, nós conseguimos recuperar muito, mas existe esse vitiligo universal que às vezes vai brigar com a gente e não vai deixar pigmentar de jeito algum. Então, pode se despigmentar totalmente. Então, às vezes, quem tem o vitiligo universal, que restam assim, poucas áreas de pigmento na pele, uma das condutas passa a ser realmente, né, uma das possibilidades de tratamento passa a ser despigmentar. Então, nós vamos clarear as áreas que permanecem ainda brancas, né, que permanecem escuras. Então, a gente vai fazer o processo inverso. E o resultado é bastante satisfatório. Os pacientes que fazem a despigmentação ficam muito satisfeitos. O resultado é ótimo. A pigmentação fica uma pele clarinha, fica uma pessoa com uma pele bem clarinha, né? Então, é uma possibilidade, sim. A Babir Mendes e uma outra pessoa estão falando que fizeram muitas sessões. Outra pessoa falou que fez 120 sessões de UVB e não teve melhora, por isso que foi para mim com pigmentação. E a Babir fala assim, já faço há bastante tempo, não tem tanta melhora. Por quê? O tratamento. Então, uma das primeiras coisas a ser avaliada no paciente é a capacidade de melhora de cada mancha. E a mesma mancha, ela pode ter área com capacidade de melhora, área sem capacidade de melhora com o medicamento. Então, isso tem que ser avaliado antes de se indicar o tratamento, porque senão gera essa questão da insatisfação, do tratamento não funciona, o vitiligo não melhora, e não é isso, tá? Eventualmente, a mancha pode ter chance de melhorar, também não melhorar. E a gente tem que ver o que está acontecendo e adaptando o tratamento, modificando até chegar onde é para chegar. Mas, geralmente, quando ele não melhora, é porque realmente não tem capacidade. E isso tem que ser avaliado já na primeira consulta, isso é avaliado, e ao longo das consultas, à medida que as manchas vão sumindo, tem que ser continuamente avaliado, porque às vezes vão sobrar manchas que não têm capacidade de melhora. Tratei tudo, mas ficou uma pontinha aqui no cotovelo, ficou uma pontinha no tornozelo, e com medicamento não vai provavelmente melhorar. Então, quer operar, ok, não quer operar, está de alta. Não adianta ficar fazendo tratamento a vida inteira para o que não vai melhorar. Tá? Essa é uma questão bem, bem importante, né? Às vezes o paciente está fazendo até um tratamento que tem uma eficácia, né? É um tratamento que costuma dar bons resultados, às vezes ele não vê resultado. Mas aí é exatamente isso. Uma das coisas que acontece muito é de que a pessoa assim faz, mas não faz. Não estou dizendo que esse é o caso, mas assim, muitas vezes o tratamento não está funcionando porque a pessoa faz, mas aí faz um mês, aí para, desanima um pouco, daí volta a fazer, aí não tem paciência para passar os remédios, não tem paciência para pegar o sol, ou mora num lugar que não tem muito sol. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que avaliar quando não está melhorando é assim, como é que você está fazendo o tratamento? Está passando todos os dias? Está pegando sol? Está fazendo... Porque, assim, como o Paulo falou, existem manchas que, mesmo tendo a capacidade, elas não melhoram, mas a gente tem que excluir as outras coisas. Assim, será que a gente pode fazer algo mais? O que está sendo difícil para você fazer? O que a gente pode adaptar? Não consegue pegar sol? Será que é falta-terapia? Não consegue usar esse medicamento? Quem sabe a gente troca por outro? Então a gente tem que ver, porque assim, às vezes o tratamento não precisa ser muito complexo, mas tem que ser feito. E aí, às vezes, não é um mês. É um mês, são 2, 3, 4. Então tem que fazer um tratamento e tem que ter muita disciplina. E isso eu acho que é um dos pontos assim, bem difíceis assim, do tratamento, que é essa questão da disciplina, que nem todo mundo tem uma disciplina assim, tipo, pegar o tratamento para valer. Então, às vezes, é complexo mesmo. Eu tenho que passar 5 vezes um colírio no olho, quando eu passo uma, já tô assim, tipo assim, eu mesma não tenho tanta disciplina quanto eu deveria com os meus tratamentos. Então, eu entendo que às vezes também é difícil para o paciente manter, assim, por um período longo, uma disciplina, né? Isso é bem admirável, os pacientes que têm essa disciplina, porque
gente sabe que não é fácil no dia a dia manter, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre avaliar. Perfeito. Eu queria, infelizmente, cortar o barato de todo mundo. Está chegando ao fim a nossa live. Muito obrigado pela presença de todos. Coração para foto. Ó, já ressaltando aqui, ó, a Bárbara Manhães, Paulo tá falando assim, ó, boa noite, estou inclusive fazendo a fototerapia agora. Olha só, tá vendo? A pessoa já aproveita a live e já faz a fototerapia. Vários pacientes já estão fazendo isso, já assiste a live, já, ó, me manda até fotinho depois lá, aparelhinho na mancha, ouvindo live, ouvindo informação, e vamos embora tratar. A Bárbara Manhães que falou? É, a Bárbara tá aí, tá, inclusive fazendo a fototerapia agora. Então, Bárbara Manhães e Carolina Manhães são irmãs gêmeas, as duas têm vitiligo. E eu tratei tanto essas duas, elas não melhoravam de jeito nenhum. Melhorava um pouquinho, piorava, melhorava um pouquinho, piorava, ficava. E aí, de repente, ano passado, as duas resolveram tratar direito. O resultado, em 3, 4 meses, sumiu quase tudo. Né, dona Bárbara? Né, dona Carolina? Ó, só de olho. É isso que a gente estava falando, a disciplina, né? Às vezes a pessoa resolve, Disciplina. vira a chave assim, ó. Vou Agora eu fazer. vou. E aí vai embora, vai embora. Elas usava 4 seringas em cada uma de injeção cada vez que ia. Hoje eu uso uma. Tá só terminando, assim, pouca coisa faltando. Gente, ótima noite a todos, ótima semana. Boa Um noite a beijo para todos. todo Até a mundo e próxima. até semana que vem. Até semana que vem. Marca a gente aí no print. Marca que você assistiu essa live maravilhosa pra gente saber que você gostou. Gente, super beijo. Até a próxima. Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite.